Olá a todos, bem-vindos a mais um Osteo Talks, a mais um podcast. E vamos falar sobre ritmo circadiano. Estamos aqui com a Catarina Veiga. Quem é a Catarina Veiga? Ah, já andaste para fazer isto há quase um ano, Catarina, não é verdade? Verdade, Estávamos verdade. aqui a falar em off, que está difícil este podcast, mas é hoje, é hoje. E vamos falar sobre um tema que é um tema interessantíssimo porque influencia basicamente tudo, influencia a saúde, a vida metabólica, ahm, enfim, é o ritmo da vida, no fundo, o ritmo que nos põe em ritmo com a própria natureza e por isso é tão importante para a nossa função, as nossas funções neuroendócrinas, metabólicas, etc. Portanto, é um tema severo, importante. Catarina Veiga estudou medicina tradicional chinesa, depois passou por psicologia na Faculdade de Medicina de Lisboa, Faculdade de, sorry? Psicologia de Lisboa, sim. Depois, em Inglaterra, estudou medicina funcional, ou seja, functional practitioner. No fundo, nesta ideia de estudou medicina funcional, medicina, enfim, como é que se atua no sistema, a Catarina depois explicará melhor. Mas tem muito a ver com esta ideia que hoje em dia é muito falada, não é? A medicina funcional e como é que podemos, no fundo, melhorar a nossa vida metabólica e hormonal, endócrina, como é que podemos manter uma boa qualidade de vida ao longo da nossa lifespan, não é? Foi inclusive a responsável pelo departamento de microbioma numa startup, portanto tem aqui uma grande experiência nesta ideia da medicina funcional, em particular com a alteração do microbioma, com os ritmos circadianos, e portanto é a nossa convidada de hoje. E começo por obrigado desde já por teres aceitado o convite, e Deixa-me começo, só paciente. e começo por fazer esta pergunta muito simples, que é, para quem não sabe, o ritmo circadiano, o que é que isto quer dizer? Tem a ver com o ritmo do ciclo da vida. Diz-me, como é que podemos resumir ou definir este ritmo circadiano? Ok, é uma boa pergunta. Então, Hum. o ritmo circadiano é algo que todos os seres vivos que estão à face do planeta têm. Pronto, à exceção de algumas bactérias e de alguns vírus, todos os seres vivos têm um ritmo circadiano. E é um imprint que nós temos na nossa genética e é uma espécie de timetable, de horário em que cada função fisiológica tem uma hora para ser cumprida. Portanto, o nosso corpo está programado para funcionar de X maneira a X horas, desde há 200 mil anos atrás, não é? Em que nós evoluímos ao ar livre. E pronto, assim de uma forma muito, muito, muito resumida, isto é o nosso ritmo circadiano. É a informação que nós temos no nosso ADN para que as nossas células e funções fisiológicas atinjam o seu pico de performance às X horas do dia e não, por exemplo, de manhã e não à noite, ou à noite e não de manhã, durante o dia, durante a noite, e portanto é um ciclo de 24 horas que tem aqui envolvido, em particular, a luz e a ausência de luz. E é aqui com esta constante, porque durante muito tempo era de facto a única constante que o ser humano tinha, era que o sol ia nascer e o sol se ia pôr. Pronto, o resto era aleatório, a comida, a chuva, o tempo, a temperatura, isso variava. Mas que o sol nascia, que o sol se punha, era efetivo. E o nosso organismo encontrou uma forma de se adaptar e de criar este sistema incrível, baseado neste único princípio. Pronto, claro que depois há mais outputs que o nosso corpo também recebe para se automodular, mas este é o princípio do ritmo circadiano, é a luz e a ausência dela. Excelente. E as sociedades de hoje em dia vivem tão ausentes deste ciclo com a natureza, não é? Eu confesso que foi uma das coisas que eu mudei há uns anos há muita gente, é uma das perguntas que se faz muito em consulta até, como é que é o seu padrão de sono, como é que é o seu ritmo de sono, é reparador, não é reparador? Eu não sei depois até que ponto é que, enquanto profissionais de saúde, e agora eu como osteopata, e estamos a falar sobretudo para um público mais de osteopatia, fisioterapia, mas também outros que nos veem, mas é sobretudo este grosso. Mas em consulta como profissionais de saúde, muitas vezes profissionais de saúde de primeiro contacto,
Uma das perguntas que se faz é mesmo esta, como é que é o ritmo do sono? Agora, depois, se vamos para além disso, ou seja, como é que podemos ajudar, por exemplo, a regular o sono? Nós sabemos que há técnicas manuais, até só pelo toque na cabeça e na cervical, que estimulam um- há uma estimulação parasimpática, não é? Portanto, mas isso é isso como whatever, como respirar profundamente, fazer umas respirações, como fazer uma meditação antes de dormir, etc. De facto. Mas a forma de regular este ritmo, que não seja, que não seja uma coisa muito momentânea, com uns minutos, não é? Porque a regulação consegue-se ao fim com um certo padronizado de ações que sejam repetidas, que depois levam a uma espécie de regulação mais no tempo e não uma coisa que seja muito momentânea. Mas eu não sei até que ponto é que depois, para além da pergunta como é que é o seu sono, se é reparador, se a maior parte dos profissionais sabe depois dar conselhos sobre como é que se pode eventualmente melhorar a qualidade do sono. E de facto, pela minha própria experiência, uma das coisas que eu mudei há uns anos foi exatamente perceber-me como é que eram os ritmos do sono, aquele ritmo, o ritmo do sono profundo, o ritmo REM, o sono superficial, a que horas é que eu me devia deitar, a que horas é que me devia levantar, e comecei a perceber literalmente no meu corpo o que era estar mais o que é estar mais no ritmo da natureza, a cena de levantar quando o sol se está a levantar, e quase que sentir no corpo e na pele aquele cortisol que começa a ficar muito mais presente nas primeiras horas da manhã, é absolutamente fantástico. Isto leva-me à outra segunda pergunta, e eu às vezes demoro-me até tempo a fazer uma pergunta, desculpa. Uma das coisas que eu falo às vezes nas minhas formações, como regulação do ritmo circadiano e tal, e do sono, e normalmente referencio sempre por dois ou três papers que saíram não há muito tempo, de umas tais células ganglionares nos olhos que não são fotossensíveis, são umas células muito diferenciadas porque não são sensíveis à luz, ou não são, desculpa, não estão relacionadas com a visão propriamente dita, mas são fotossensíveis, estão relacionadas com a luz. E que fazem um percurso muito interessante, porque depois tem a ver com a glândula pineal e vão para um trajeto que tem a ver com vias simpáticas. Não interessa agora o trajeto todo anatómico, mas depois vão terminar na glândula pineal e que estão exatamente reguladas com esta libertação de mais ou menos cortisol, mais ou menos melatonina, consoante a tal fotossensibilidade, consoante o tipo de luz que nós recebemos. É isto? É uma Uhum. das formas que podemos olhar para o ritmo circadiano e de regular eventualmente esta coisa do sono e do ritmo. Sim, olha, primeiro quero perguntar-te a título de curiosidade pessoal, afinal, e a que horas é que tu vais para a cama? Depois que começaste Boa. este... Olha, eu tive várias fases da vida, tive aquela fase da vida que acho que toda a gente tem aos 20 e tal anos, que vai para a cama tardíssimo e que produz muito à noite. Eu era daqueles indivíduos que às vezes ficava a estudar até às 6 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, né? Mas pronto, agora com a idade eu percebi que idealmente, depois isto varia se tenho a minha filha, se não tenho, portanto, se dorme comigo, se não dorme, se eu não, se às vezes dorme comigo e eu durmo com o pé na cara, às vezes tenho a necessidade de acordar mais tarde porque preciso de ter um sono reparador. Mas para mim, o ideal, e no mundo ideal, é deitar-me entre as 10 e as 10 e meia e acordar entre as 5 e meia e as 6. Para mim é o top, top, top. Quando eu consigo fazer isso, sinto-me ótimo. Vá, 10 e meia, 6 e meia, 10, 6. Pronto, é o ideal para mim. Então, olha, és um exemplo, porque eu ia aqui sugerir que juntássemos estas duas perguntas e que fizéssemos aqui, seguíssemos o dia circadiano de uma pessoa que está em sincronia com os ritmos Boa. e mencionar também essas células que estavas a dizer, que são células ganglionares fotorreceptoras, e que têm um pigmento efetivamente que é a melatopsina, que não reage, não são cones nem bastonetes, não é? Não reagem à cor nem à forma, mas reagem ao brilho. Pronto. E é interessante depois também perceber que isto fizeram-se primeiras experiências com ratos cegos, coitadinhos, com pessoas cegas, e percebeu-se que com alguns tipos de cegueira adquirida, as pessoas continuam a ter a capacidade de regular o seu ritmo circadiano, porque estas células permanecem. Pronto, se não houver a estrutura ocular em si, se o olho não estiver presente, então não é possível. Pronto.
mas é interessante, os olhos, mesmo uma pessoa que não tenha visão, os olhos continuam a receber este estímulo da luz azul. Portanto, Aliás, quando deixa-me só dizer isto, que acho que é interessante para quem nos está a ouvir. Estas células são células retinais, não é? Ganglionares, fotossensíveis, não relacionadas nem com o preto, nem o branco, nem com as cores, mas sim com a luz. Mas é muito interessante, eu não sei se há muita gente que sabe disto. A cena da visão, o olho é aquela estrutura que recebe o input visual, pronto, obviamente, mas. ahm, e há uma série de células responsáveis por isto, mas o facto é que há uma percentagem considerável da visão, e que varia consoante os estudos, que, que não vem num sentido do mundo exterior para o olho, para depois o córtex visual, vai no sentido ao contrário, vai no sentido do córtex visual, núcleos talâmicos, ou seja, há uma memória visual que é produzida para, no fundo, para colmatar algumas falhas. Nós só temos capacidade de um determinado campo visual, não conseguimos ver tudo. E, portanto, há formas, sobretudo na periferia, que são visualizáveis, com base naquilo que nós estamos habituados a ver no nosso ambiente, e que essa memória ou essa imagem baseada numa memória visual é feita num sentido oposto, o sentido do córtex visual para a frente. E é por isso que a memória visual ou a visão é tão falível, e há muitas vezes testemunhas oculares que juram a pé juntos que viram uma determinada coisa e não viram, etc. Portanto, é muito interessante perceber que no olho não existem só células relacionadas com a visão, células relacionadas com muita coisa, com a luz, e que a própria visão, a 20 a 30% da visão é sequer, até vem de um input ao contrário, que vem do córtex visual para depois para outras regiões, ehm, enfim, outras regiões no encéfalo. Ok. o olho tem esta ligação muito, quase direta, não é? E no caso destas células, da melatoxina, é uma via de comunicação direta entre, portanto, o olho e depois aqui a parte do hipocampo, onde elas vão então estabelecer o seu sinal, sinalizar, que é uma parte muito, muito, muito pequenina do cérebro que se chama núcleo supraquiasmático, que fica assim na base do hipocampo, e que está, é o chamado master clock, agora falando aqui de ritmos circadianos. Portanto, ele é que está no comando disto tudo, é responsável, portanto, pelo ritmo vigília, sono, fome, saciedade e depois pela temperatura do corpo. Estas são as três grandes funções que ele cumpre e ele é sinalizado exclusivamente pela luz. Depois, os nossos relógios periféricos, que vão fazer as outras funções, têm outro tipo de sinalização. Mas há aqui uma coisa também muito interessante e que tu dizes há pouco: ele é sinalizado pela luz nos seus momentos altos, por assim dizer. Então, é a luz do pôr do sol, light gazing, e a luz do pôr do sol. Porquê? Porque isto sinaliza a produção quer de cortisol, quer de melatonina. Portanto, estas duas grandes hormonas que têm ciclos opostos, não é? Quando uma decresce, a outra sobe, e que nos permite então manter esta ciclicidade de sono, vigília, sono, vigília, sono, vigília, sono, vigília. Pronto. Mas pegando então no teu exemplo, com o ser humano perfeito em sincronia com os ritmos circadianos e com os genes todos ativados à hora certa, portanto, cerca tu farias a última refeição, e aqui outra coisa interessante, acho que podemos introduzir já isto, que é a alimentação, não tanto a qualidade da alimentação, que é uma coisa que nós estamos mais habituados, não é? O comer saudável, mas aqui no ritmo circadiano importa mais, é mais importante o quando, a que horas é que nós comemos, se aproveitamos ou não os picos dos nossos órgãos digestivos, do fígado, por exemplo, que é um órgão que está altamente envolvido nisto tudo. Nós estamos muito mais predispostos o nosso corpo está muito mais predisposto para digerir comida durante a primeira metade do dia. Pronto. E, portanto, conforme a luz vai crescendo, biologicamente é suposto nós comermos menos, termos ali um período de jejum de 3 horas até irmos para a cama. O teu corpo começa a baixar a temperatura, a baixar o ritmo cardíaco, 10 horas estás na cama, não é? Pronto, tens a tua melatonina produzida e abundante porque não estiveste exposto à luz azul artificial que veio dos ecrãs, que é agora um problema grande de saúde pública. A síndrome metabólica, por exemplo, há já vários estudos que apontam esta questão da exposição aos ecrãs contínua
como a origem da síndrome metabólica, porque depois isto interfere com a lipólise e o facto de nós não queimarmos a gordura que deveríamos durante o sono. Mas pronto, voltando a ti, Bruno, que és o ser humano aqui de exemplo a seguir os ritmos circadianos, portanto, 10 horas estás na cama, o teu corpo faz ali um turn-off genético, muda de uma expressão genética para outra, depois podemos falar sobre isso também, se quiseres, e tu às 2 da manhã estás então em sono profundo, principalmente o teu sistema linfático, um, e o teu sistema ganglionar do cérebro vão limpar-se, né? Vais eliminar toda essa parte tóxica, vai haver muitos processos de regeneração, de restauração, quebrar ácidos gordos para produzir então corpos cetónicos que vão manter a estabilidade da glicemia, o teu corpo vai deixar de depender da glicose e vai começar a usar outra forma de combustível. Depois vais passar pelas várias fases do sono, não é? Que são necessárias aqui para que o teu cérebro se organize, que consulte memórias, etc. E depois, 1 hora mais ou menos antes de ser a hora de tu te levantares, o teu ritmo cardíaco vai subir, a tua temperatura vai subir, e quando acordas, a primeira coisa que vês é a luz. Neste caso, luz do sol ou do céu, e mesmo num dia nublado como este, basta, porque a frequência da luz azul atravessa as nuvens e, portanto, os luxes, não é? As unidades de luz são suficientes para ativar. Pronto, e esta luz vai ativar então estas células, a melatopsina, que vai comunicar então com o núcleo supraquiasmático, como está muito perto ali da pineal e da pituitária, vai dar uma indicação então para que comece esta cascata hormonal e vai também comunicar com as glândulas suprarrenais e vamos ter a resposta de cortisol, que é o CAR, Cortisol Awakening Response, que é o pico máximo de cortisol que nós podemos e devemos produzir de manhã. O cortisol tem má fama, não é? Porque agora ouve-se muito, tudo é cortisol, sem cortisol, nós não estávamos aqui, não estávamos vivos e não ter cortisol é uma patologia. Pronto, e a partir daí tu tens uma primeira parte do dia ativa, em que os teus órgãos digestivos estão no seu máximo, a tua parte cognitiva está no seu máximo. Há inclusive alguns estudos a serem feitos, penso que é em Oxford, em que querem atrasar o início do dia escolar 1 a 2 horas para que os miúdos tenham tempo para chegar precisamente a esta janela horária. E depois, com o decorrer do dia, todas estas funções, as nossas funções básicas, as digestivas, as cardiovasculares, tudo isso, vão tendo momentos ótimos para serem efetuadas. Pronto, como é que nós sinalizamos isto para além da luz? É com a altura em que comemos e com o tipo de movimento. Espera aí que eu estou a ficar vai ficar sem bateria. Pronto, e isto seria um ritmo de 24 horas cumprido de acordo com os ritmos naturais. Mas obviamente que nós fazemos ao contrário neste momento. Na sociedade complexa em que vivemos, passamos grande parte do dia dentro de portas, portanto, não estamos expostos à luz solar, e a luz solar, para ser eficaz, mesmo que venha através, tenho que imaginar as grandes, mas esta não serve, não funciona. E depois à noite estamos nos ecrãs, estamos na televisão, temos aquelas luzes de cozinha, e então cria aqui uma desincronia, não é? Entre o que o nosso corpo está a receber e a altura do dia, e depois começam então os problemas. Desculpem, engasgar-me há bocado a beira. Yeah. Yeah. Falando de mim, é isso que eu tento fazer. Aliás, a cena do comer, gosto muito de jantar 7h30, 8. É uma das dificuldades que eu tenho na vida social. É, e sobretudo quando vou para fora, tipo lecionar, estamos noutro país em que somos convidados para ir jantar, não é? Tem aquela coisa, vais dar aulas no fim de semana, depois tens que ter aquela componente, não, aquela componente social. E a maior parte das pessoas tem esta coisa de. E há países mais. A Itália então é uma cena dramática que é. Vais jantar às 9 da noite ou às 9h30, depois a comida é massa e pão e caneque e doce e blá, blá. E eu sou sempre, e mesmo em Portugal, sou sempre aquele gajo chato
que quer ir jantar às 7 ou às 7h30, sou aquele gajo chato que quer ir para a cama às 10, 10h30, porque no dia a seguir quer me levantar cedo e treinar, então é assim, às vezes não é muito fácil ter uma, mas quer dizer, agora hoje em dia já me estou um bocado a borrifar para isso, mas às vezes está tão enraizado na vida da sociedade que jantamos às 8 ou às 9 ou às 10 e o que é essa coisa de levantar cedo para treinar ou para meditar e não sei o quê, mas de facto cada vez há mais preocupação com esta qualidade de vida. Eu diria que no meu caso, por exemplo, como falamos, estamos a usar-me como pessoa, como exemplo, ah, a cena do ecrã é de facto aquilo que, sobretudo quando tenho a minha filha, às vezes aquela coisa de chegar à noite e desligar um bocadinho o cérebro e ver qualquer coisa assim interessante. Eu diria que faço isso, mas é cada vez mais difícil, porque há cada vez também menos coisas interessantes, tipo Netflix e não sei o que, já não tem graça nenhuma. Estou a gostar muito da ideia de me sentar no meu escritório e ler um livro até me dar o sono. E agora vem a outra pergunta, que é, como tive tantos anos com o sono completamente desregulado, e é uma das coisas que nós vemos muito nos pacientes, são pessoas que têm um stress quase diário, seja no trabalho, seja em casa, seja no ritmo de vida, seja esta coisa toda. Há muita gente com lá está, com a alteração dos níveis de cortisol, porque está constantemente a recorrer a precisar desta energia, destes picos para funcionar. Aliás, vivemos numa espécie de hipercortisolismo quase crónico, até isto se acabar. Isto tem nomes, tem patologias, né? Mas depois é muito difícil, claro, a pessoa chegar à cama depois desta excitação toda, desligar a luz e adormecer. Pronto. E então, de facto, há muitos pacientes assim, de facto, têm dificuldades em adormecer, ou então até adormecem rápido, mas depois, passar 2 horas, acordam. Isto também tem uma razão de ser, né? Ahm, Como é que nós podemos então educar os pacientes a ter um sono mais reparador? Ou seja, é respeitar as horas que vai para a cama, que horas é que são estas? Ahm, o que é que não deve fazer? Não deve fazer, não deve olhar para o ecrã, ver aquelas coisas todas, mas eventualmente outras alternativas. E depois há suplementação que se toma ou que tem alguma eficácia. Eu, por exemplo, tive anos e anos, como eu dizia, que trabalhava à noite, estudava à noite, tinha os ritmos todos desregulados. E estava a sentir na pele os efeitos do que era não ter um sono reparador, que era ter um sono que de 2 em 2 horas estava a acordar. Era fumador, estou a falar isto, parece que já foi noutra vida, mas uma das coisas que me ajudou bastante a manter um sono mais regulado foi o recurso à suplementação. Mais natural para libertar dopamina. Hoje em dia tomo ashwagandha à noite. ah, para coisas, como é que podemos, se tivesse um paciente à frente super estressado, com aquele ritmo de vida super cansado, e depois que diz que até dorme 8 horas ou 7, mas que acorda 2 em 2, ou sente que o sono não é reparador, uma das coisas que podemos retirar é o ecrã. Outra das coisas que podemos fazer é olhar para a luz do céu, quando o sol se põe e quando o sol se levanta, não é? Ler, eventualmente, a meditação ou fazer alguma coisa, tomar alguma suplementação, há assim mais alguma coisa que. Olha, é também uma boa questão, porque de experiência clínica, quando tu dizes a alguém que tem que melhorar a qualidade de sono, é sempre aquele momento em que, ei, oh Catarina, não vamos ser radicais. Eu disse, olha, radical é desenvolver um problema cardiovascular daqui a 4 ou 5 anos e cair redondo no chão. Às vezes tem que ser assim um bocadinho mais assertivo, sabes? As pessoas. E é normal, nós vivemos vidas tão caóticas, tão corre-corre, que quando tu, tipo, a louça está lavada ou está na máquina, acabas de jantar, tu queres aquele momento para ti, não é? É o teu bocadinho, os miúdos estão na cama ou estão connosco, então estamos ali um bocadinho à frente da televisão a vegetar, porque é aquele período em que nós sentimos que, ok, pronto, agora está, agora sou eu, agora é a minha altura, pronto. Nesta questão, pronto, o sono começa a preparar-se efetivamente de dia. Portanto, aquilo que tu fazes ao acordar vai determinar depois a forma como tu vais adormecer, não é? E o tipo de dia que tens. E tu começaste isto a dizer, e muito bem, que há uma série de exercícios que se podem fazer para libertar e ativar o sistema parasimpático. Pronto. Isso é muito interessante. Eu costumo muitas vezes dizer que nós temos o hábito de lavar os dentes, porque sabemos que os dentes não se vão lavar de noite sozinhos. hum, e que temos que começar a perceber que temos que fazer o mesmo com o nosso sistema nervoso. Portanto, quando nós vamos estressadíssimos para a cama, tivemos um dia que estamos todos ombros nas orelhas, ritmo cardíaco altíssimo, montes de coisas na cabeça, o trabalho, o patrão, não sei o quê,
vamos para a cama e inocentemente achamos que no dia seguinte está tudo bem, que por algum passe de mágica o nosso sistema nervoso, vamos sair do simpático para o parasimpático durante a noite por artes mágicas. Não vamos. Vamos continuar a ter um sono agitado, vamos estar num ciclo de produção de cortisol. Esses acordares durante a noite são muitas vezes picos de cortisol que são feitos, especialmente se forem entre as 4 e 5 da manhã, sabemos que é então uma desregulação do ritmo de cortisol e, portanto, está a começar aqui com uma sinalização. Claro que isto é complexo, portanto, a parte mais simples é começar por recorrer aos suplementos, e a pessoa inevitavelmente sentir-se mais sonolenta, mas é preciso que a pessoa queira. Pronto, isto aqui já é uma parte um bocadinho mais psicológica, mas é a pessoa ter a vontade de investir e compreender, e eu acredito muito nisto, no poder da educação, para depois as pessoas fazerem escolhas adequadas para a sua vida. Muitas vezes diz, olha, agora já sabe, faça a sua escolha. Pronto. Olha, depois daqui a bocado gostava de falar de uma experiência que fizeram sobre cirurgias cardíacas e a hora do dia, etc., que acho que é bem elucidativo da importância disto tudo. Portanto, para dormir bem, quem vê televisão, quem tem que estar ao computador, quem tem que estar no telefone, o que é que se pode fazer? Primeiro, uma coisa que acho que é muito interessante e pouco falada é o tipo de conteúdos, não é? Se tu estás a ver o Tubarão e tens aquela música tan, 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 aquilo é muito ativador. E lá está, o nosso cérebro não vai distinguir do que é ficção e do que é realidade. E no facto, tu estás metabolicamente e a nível hormonal, estás a reagir ao conteúdo que estás a consumir. Portanto, quando estás contigo a fazer aqueles e pôs os dentes e assustas-te no sofá, tudo isso são cascatas hormonais e tu não queres isso antes de ir para a cama. Portanto, eu digo sempre, ok, se querem ver televisão, vejam conteúdos humorísticos, vejam uma comédia, vejam uma coisa leve, porque vai produzir outro tipo de resposta hormonal. Depois, ecrãs e luz azul, pronto, isto é incontornável, não é? Os ecrãs, por muito que se ponham aos protetores do ecrã e o modo noturno. E então, há uma coisa que eu acho genial, que são aqueles óculos que se vêem muito os biohackers e o pessoal que fala assim mais da saúde radical, que são bloqueadores de luz azul. Existem em 3 tonalidades, o amarelo, o laranja e o vermelho. O vermelho é bem radical, não se vê praticamente nada, pronto. Mas efetivamente eles bloqueiam a passagem da luz azul e, portanto, tu podes estar a olhar para um ecrã, mas o teu cérebro, a melatoxina, não está a ser sinalizada com a luz azul e, portanto, não está a indicar ao núcleo supraquiasmático, é de dia, é de dia, é de dia, e, portanto, há uma produção adequada de melatonina e o que as pessoas depois reportam é que sentem muito mais facilidade em ir para a cama porque se sentem muito mais sonolentas muito mais cedo. Embora estejam a ver televisão na mesma ou a fazer scrolling no telefone, seja o que for. Portanto, um, é, é uma solução. Pronto, é aqui um compromisso entre não desligar. Acho que tu congelaste neste momento. Bruno? Eu Alô? estou aqui, Estás completamente congelado aqui. Não te consigo ouvir. então agora. Não. Olá de novo. Então, não é o outro podcast, é o mesmo, mas eu tive aqui um corte na internet que viver no Alentejo às vezes tem destas coisas e pronto, vamos continuar. A Catarina estava a falar estávamos a falar da regulação do ritmo circadiano, estávamos a falar da luz, portanto uma das opções é ter uns óculos. Aqui em off estávamos a ver uns óculos que bloqueiam basicamente do computador e da televisão. Estávamos a falar de para quem tem mesmo que trabalhar no computador ou quer mesmo ver televisão, é uma das opções, é usar estes óculos. E eu estava a falar na suplementação, nos ashwagandas. Há alguma evidência para este ashwagandha?
Comer 2 a 3 horas antes de ir para a cama, não é? E depois tem a ver com esta suplementação, com a ashwagandha, ou outro, já há uma coisa que descobri no outro dia, dormidina também, que é, no outro dia já há uns tempos. Mas pronto, podemos recomendar isto também, quando... Sim, 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 sim. Estávamos a falar então, exato, esta fraqueza do sistema nervoso, não é? Pronto. hum. Isto pode, há já muitas, muitas, muitas técnicas e vocês osteopatas então se souberem, sabem aqui mexer nesta parte, não é? E induzir uma resposta parasimpática perfeito. Mas depois também capacitar as pessoas para fazerem isso em casa antes de irem para a cama. Eu gosto muito de uma prática que se chama de TRE, em que basicamente tu pões o teu corpo a tremer, não sei se vocês devem ter esse tipo também de. Não? Pronto. E que vai libertando, no fundo, este movimento de tremer, vai libertando aqui, Ok. descarregando a parte fisiológica do Hum. sistema nervoso. Pois é isso. Às vezes em clínica faz-se muito. E depois dá-se nomes Sim, ou dá-se nomes parvos a isto. Às vezes. dinâmica de um lado para o outro, A pronto. coisa do rocking, da oscilação, porque é sempre uma coisa muito movimento fluídico, de quase que faz lembrar o movimento do bebé na barriga da mãe, esta coisa assim muito ondulatória, do berço, do colinho, portanto, isto tudo induz uma resposta para. Depois dá-se nomes estranhos como técnicas ou AI, não sei o quê, e depois a explicação da técnica não tem nada a ver com o mecanismo fisiológico, mas no fundo é esta coisa do rocking. Rocking, exatamente, o rocking. E então as pessoas podem fazer isso e até há vídeos depois, porque dizem uma pessoa, olha, faça rocking antes de dormir. E a pessoa vai dizer, explicar, faça assim, depois assim, depois assim, depois assado, a pessoa mais facilmente adere ao protocolo. Pronto, então um bom sono, pronto, começa com escolhas alinhadas de manhã, não é? Esta exposição à luz solar e o exercício feito de manhã é fundamental, porque tu queres que a tua resposta de cortisol máxima seja ali para que depois este cortisol não venha a interferir com a produção de melatonina, não é? Pronto. Depois, o controle da luz dentro do possível. Cá em casa, por exemplo, à noite, eu tenho, olha, são luzes assim daquele tom, laranja, luzes assim muito, muito, muito suaves, não temos luzes brancas. E na cozinha tenho, que uso, por exemplo, de manhã, quando estão estes dias assim cinzentos, então acordo cheio de sono e levo com aquele, porque serve também, pronto, é uma forma de contornar um bocadinho quando não podemos ir à rua. E mexermos de manhã, nem que seja fazer 5 ou 6 agachamentos, mas haver esta subida do ritmo cardíaco, que é um indicador, ok, estamos vivos. Pronto, pensarmos lá nos nossos ancestrais, estamos vivos, estou aqui, a ativação mecânica da circulação, pôr as hormonas todas no sítio, pronto. E isto é sinalizar já um bom sono, pronto. Mas passando assim um bocadinho à parte mais prática e antes de irmos dormir, portanto, esta questão da luz é determinante, quer queiramos, quer não. Há tantos, 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 tantos estudos sobre síndrome metabólico e luz noturna, transtornos não gosto de depressão, ansiedade, eventos cardiovasculares, obesidade, diabetes tipo 2, tudo relacionado com esta questão de consumirmos luz antes de dormir, que depois não nos permite que o corpo efetue todas as funções metabólicas que tem que fazer à noite. E, portanto, entramos. Um corpo que dorme mal, uma noite de sono mal dormida, vai desregular o ciclo da fome e da saciedade. Portanto, quem é que já não dormiu pouco e depois passa o resto do dia a petiscar, porque estamos constantemente à procura de um pick-me-up, e depois temos obesidade, diabetes tipo 2, que são tudo patologias reversíveis, e idealmente começaríamos sempre por esta base, que é vamos pôr o pessoal a dormir bem. Pronto, então o que é dormir bem? A hora do sono. É importante ir para a cama às 10, à meia-noite ou às 2 da manhã faz uma diferença absurda. Pronto. Claro que nem toda a gente pode ir para a cama às 10 horas, ou há pessoas que vão para a cama à 1 e de repente querem ir às 10. Mas isso não funciona, eu fico na cama às voltas. Claro, ok, vamos ser progressivos, vamos meia hora mais cedo, meia hora mais cedo, meia hora mais cedo. Depois convencer-nos, isto é um conselho do Dr. Sachin Panda, que é assim o renome mundial, a autoridade neste momento no que diz respeito à investigação dos ritmos circadianos, que é passar 8 horas na cama. Quer durmam, quer não durmam. Pronto, porque estando 8 horas na cama, a probabilidade de dormirmos 8 horas é muito maior.
Depois, há obviamente esta parte do shake it off, para além do rocking, que é tipo, o dia foi lixado, mil coisas na cabeça. Os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas recomendam escrevam, respirem, ativem o parasimpático, qualquer coisa, mas tentarmos não ir com aquela coisa. Pronto, isto tem muito a ver depois com o mindfulness e estar presente, etc. Suplementos, ashwagandha. Tem um suplemento que nós chamamos de buscar a ayurvédica, não é? É uma planta adaptogénica. Para mim, é assim aquela escolha de base quando começo a trabalhar com alterações do sono. Porquê? Porque, para além de ser uma planta extremamente segura, tem um pontinho, já podemos falar, pronto, tem ali uma coisinha a que podemos ter atenção. Ahm, Ela também depois tem um impacto a nível, portanto, ela promove um sono profundo, tomada numa determinada dosagem. Numa dosagem mais pequena, tu podes tomar de manhã para pessoas que são mais ansiosas e têm mais oscilações, e, portanto, ao teres menos picos de ansiedade, que normalmente coincidem com quebras de glicemia e subidas de cortisol, portanto, também já estás a modular a tua curva de cortisol para teres um sono mais tranquilo à noite. E para além disso, ela também aumenta a testosterona, que é uma coisa que agora, não é? A sociedade atual, os homens então têm um declínio enorme de testosterona e as mulheres também precisam de testosterona. Pronto. A única, o único senão aqui é que ela também vai à tiroide e ajuda a conversão da T4 em T3, não é? Que é a forma ativa da hormona tiroideia. Portanto, a grande maioria da população tem mais estes sintomas de hipotiroidismo, porque depois nós medimos a T3, mas não medimos a T3 reversa, que é aquela parte que está sequestrada, não é? E, portanto, acaba sempre por ajudar ali até um bocadinho nos níveis de energia. Mas se forem, por exemplo, pessoas com autoimunidade que tenham uma intolerância à família das solanáceas, das nightshades, esta planta pertence a essa família. Pronto, e esse é o meu único senão no meio disto tudo, é se há ali, e nem todas as autoimunidades têm intolerância a esta família das solanáceas. Portanto, mas sim, a ashwagandha é uma escolha muito segura, a dosagem é bastante variável, convém comprar de uma marca de qualidade, porque saiu um estudo no outro dia sobre a quantidade de princípios ativos relatados e depois um laboratório independente avaliou e é assustador. Portanto, nós de facto não sabemos neste mundo dos suplementos muitas vezes o que é que estamos a consumir, portanto comprar de uma boa marca e depois, Eu só compro sim, coisas da Solgar, mano. saudar. Eu neste momento gosto muito da. Podemos dizer marcas? Sim, podemos. Ainda não somos um canal de televisão. Now, neste momento, acho que tem uma E performance. não, assim. A Now, sim, e a Now conduz estudos independentes Uhum. nos próprios suplementos. Ok, Portanto, ela bom. veio ocupar aquele lugar que pertencia a Solgar. Ok, E e se puder escolher, escolhes não em detrimento da Solgar. escolho, sim, Ah, ok, sempre. ok. Boa, boa, boa. Isso é bom saber. Ah, Outro suplemento também que influencia bastante o sono e que nós estamos quase todos em falta de, porque deixou de estar presente nos solos, e agora podemos falar de monoculturas, etc., é o magnésio. Pronto, nós consumimos imenso magnésio, vocês sabem disso melhor que eu, não é? A parte muscular, o cérebro, tudo consome magnésio e há muito pouco magnésio disponível para consumirmos, para repor. Temos muito, depois existem muitos sinais da falta de magnésio fisiológicos e mentais. E, portanto, suplementar com magnésio é sempre uma boa ideia. Faz parte daquela tríade que nós saímos das aulas a dizer toda a gente precisa vitamina B, ômega 3 e magnésio. Pronto, assim que giro, é o que eu faço antes. Vitamina D, líquido K2 com a vitamina, magnésio e uma colher de sopa de azeite. Faço sempre esta cena de manhã, faço sempre isto. Que giro. Ok, boa. E Magnésio. Desculpa, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que pode ser útil. O magnésio vem de muitas formas, não é? Há o citrato de magnésio, há o taurato de magnésio, há o trionato de magnésio. Nós podemos escolher o tipo de aminoácido que está associado ao magnésio para fazermos um targeting da função que nós queremos optimizar. Normalmente, para o sono, usamos o bisglicinato de magnésio. Portanto, está associado à glicina, não é? Que é este aminoácido que tem uma ação sedativa. então deve tomar à noite? Deve tomar à noite?
No meu caso, se fôssemos olhar, continuar com este exemplo da pessoa que procura, devia tomar o magnésio à noite, então? Ah, depende do tipo de magnésio. Esse que tu disseste, o biciclinato. Né? Podes tomar, por exemplo, isto depois também depende, obviamente, Hum, da capacidade da pessoa ter vários tipos de magnésio, mas falando assim num mundo ideal, tu tomarias, por exemplo, uma lata de magnésio durante o dia, porque é um magnésio muito mais dirigido para a função muscular, a criação, ele interfere com a produção da ATP positivamente, portanto, para estarmos ativos. E depois, no final do dia, tomar então, à noite, tomar bisglicinato de magnésio. Porque tem a glicina, não é? Que é este aminoácido que é sedativo e calmante e que tem depois uma função também muito interessante, porque ele é um precursor da glutationa. E, portanto, vai também trabalhar a glicina que vai associada, vai trabalhar com o fígado à noite, neste processo do redox, não é? Que o fígado tem que fazer na metabolização toda das hormonas, e de todos os xenobióticos e todos os byproducts que são produzidos para a alimentação, como tu dizias. Não, vem off. As idas ao supermercado, não é? Da quantidade de pigmentos e, pá, e quando pensamos nisto é um bocadinho assustador e overwhelming, porque até a roupa que nós usamos, não é? Está em contacto com a nossa pele, entra na circulação e o fígado, de uma forma ou de outra, vai ter capacidade de lidar com isto tudo e eliminar. E, portanto, termos atenção ao nosso fígado e cuidarmos bem dele é essencial. E o fígado, tem também um papel muito, muito interessante aqui no ritmo circadiano, porque ele está preparado para estar ativo durante o dia, mais durante o dia nesta função de receber então os alimentos, armazenar glicose em forma de glicogênio para depois nós termos sustentabilidade e não andarmos a petiscar o dia todo, não é? Porque quando petiscamos o dia todo, estamos a solicitar constantemente aos órgãos do sistema digestivo ou que estão envolvidos com o processo digestivo que estejam ativos, 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 ativos. Isto cria um desgaste. Depois vemos pessoas que não produzem, não digerem. Porquê? Porque o pâncreas esgotou a sua capacidade de produzir enzimas digestivas. Porque nós não somos quilos, nós não somos feitos para andar a comer assim aos bocadinhos. E por algum motivo, ali nos anos 80, acho eu, não é? Ou 90, criou-se aquela ideia de que era preciso comer de 3 em 3 horas. Que é um atentado. Quer dizer, há pessoas que precisam, por exemplo, se tiverem hipoglicemia reativa, essas pessoas vão ter que fazer ali uma alimentação, mas isso são as exceções, são os casos, não quero chamar patológicos, mas pronto, casos clínicos. Mas o comum dos mortais não precisa de comer de 3 em 3 horas, não precisa de estar a petiscar, aliás, não deve. Pronto, mas não precisa, nós não precisamos de comer de 3 em 3 horas. É horrível para o nosso corpo. O nosso microbioma fica completamente desarranjado. E, portanto, começarmos a pôr na cabeça que nós precisamos de um bom pequeno almoço, um bom almoço e um bom jantar. E que o jantar normalmente não é, eu como uma sopinha e uma fruta. Então, e depois antes de ir para a cama, depois estou cheia de fome antes de ir para a cama. Pronto, portanto, temos que perceber aqui quais são os componentes da saciedade, não é? São 3 macronutrientes: gorduras, proteína e hidratos de carbono. Pronto. E desta combinação nós fazemos um prato que vai corresponder a todas as nossas exigências fisiológicas e, portanto, estabelecer aqui uma curva de glicemia estável que vai impedir que o nosso cortisol também ande para cima para baixo, portanto, a criar aqui, eu depois fico muito irritada e fico muito irritada e depois como e relaxo. Exato, porque a refeição anterior foram basicamente hidratos de carbono. Eu como muito saudável, como uma papa de aveia de manhã e depois ponho canela e mel. Só ok, então quantas horas depois é que tenho fome? Pois, às 11 da manhã preciso beber um café e comer um docinho, porque, não é? Nós começamos, fazemos um pico de glicemia, o pâncreas, coitado, tem que espremer-se ali todo para produzir insulina, para queimar aquela quantidade. E depois, quando aquela curva de glicemia quer descer, não tem cá em baixo proteína nem ácidos gordos suficientes para a sustentarem. E depois o que é que entra? Quando a glicemia desce, sobe o cortisol e nós ficamos irritados. E depois bebemos um café e vamos perpetuando aqui o ciclo do cortisol e vamos abrindo as suprarrenais. E depois, claro que não dormimos bem. Pronto. Onde é que íamos ver? Então, a ashwagandha, sim, planta super segura, muito tranquila, muito estudada, foi adotada pela medicina funcional e pelos biohackers, portanto não há biohacker que se preze que não tome a hum, ashwagandha, por causa destes benefícios todos também, da testosterona, etc. O magnésio, e a glicina, mesmo que seja na forma livre,
3 gramas de glicina debaixo da língua, sublingual. Pode-se comprar à venda em cápsulas ou mesmo em pó, que já vem com a colherinha, que se põe debaixo da língua, se deixa dissolver e ela é indutora então deste estado mais relaxado. Quando se trata aqui de regular ritmos circadianos e quando a desregulação é mesmo, mesmo grande, assim, semelhante a um jet lag, não é? Em que a pessoa tanto almoça à 1, como almoça às 3, como tanto se deita à meia-noite, como se deita às 4 da manhã, e aqui entramos, eu diria que num estado de alerta laranja, ajudar as pessoas a compreenderem. Portanto, se o jet lag é tão difícil, não é? Para quem já viajou assim para 4 ou 5 ou 6 fusos horários de diferença, nós percebemos que nós estamos num sítio, mas o nosso corpo permanece no outro fuso horário. E houve uma experiência muito interessante que este médico, o Dr. Sachin Panda, fez. Ele começou por trabalhar com ratos desta determinação dos ritmos circadianos e depois percebeu que nós demoramos mais ou menos um dia por hora até atingirmos novamente o nosso equilíbrio. Ou seja, se viajas 5 horas de fuso horário, vais demorar mais ou menos 5 dias até as tuas funções fisiológicas estarem equilibradas. Pronto. Mas que no nosso dia a dia nós experienciamos uma espécie de jet lag. Quando, por exemplo, eles fizeram uma experiência em que deram às pessoas uma aplicação, era um grupo, uma amostra de 200 pessoas, pediram que fotografassem tudo o que comiam e a hora que iam para a cama. Então perceberam que as pessoas comem até 7 vezes por dia e que ao fim de semana transformam radicalmente os seus hábitos alimentares, não é? Porque jantam mais tarde, comem mais, é churrascada, etc. E que vão para a cama muito mais tarde. Então isto é uma espécie de jet lag. E depois o nosso corpo tem que andar aqui a correr atrás de nós, do nosso estilo de vida, para tentar, pronto, efetuar a homeostase, que é aquilo para que ele foi feito, não é? Mas nós não ajudamos grande coisa, pronto, regra geral. Também porque nunca fomos educados para isso, eu gosto de acreditar nisso, porque nunca ninguém nos explicou isto, então nós vamos vivendo achando que está tudo bem. Mas era como tu dizias há bocado, nós somos parte da natureza e o nosso corpo está exclusivamente preparado para reagir aos estímulos do que se passa lá fora. E seguir as estações, e seguir o ritmo do nascer e do pôr do sol. E, portanto, quanto mais nos afastamos desta realidade, mais propensos estamos às chamadas doenças modernas, não é? Cancros, eventos cardiovasculares, doenças metabólicas, diabetes tipo 2, ADHD, começa também já a ser atribuído a esta disfunção do ritmo circadiano, demência, Alzheimer, Parkinson. Acho que se formos correr a lista de patologias que já começam a ser associadas a esta disfunção dos nossos ritmos, vamos chegar a uma lista muito, muito extensa. E depois também já começa a haver um bocadinho de intervenção, e aqui é a parte interessante, outra parte interessante, que é perceber que já, percebendo quando é que o corpo está mais e menos ativo nas suas funções, não é? Já se consegue, por exemplo, perceber que quimioterapia para o cancro da mama é mais eficaz durante a manhã. Medicamentos, por exemplo, para a hipertensão, são mais efetivos a curto e médio prazo, um prazo de 5, 10 anos, se forem tomados à noite. Porquê? Porque aquelas enzimas do fígado, que é o citocromo P450, não é? Que é responsável por metabolizar os xenobióticos todos, a essa hora já não vai processar aquilo tudo. Ele já não está com paciência, já esgotou para trás, o seu pico de atividade já foi para trás. E, portanto, o medicamento vai permanecer por muito mais tempo no organismo, e, portanto, vai ter uma espécie de retard, mas, portanto, que é induzido pelo próprio corpo. E se me permitires, eu acho que isto é tão esclarecedor. Eu adoro este exemplo. Fizeram um estudo, acho que foi num hospital italiano, com um cirurgião cardiovascular, em que ele fazia uma operação num paciente de manhã e uma operação à noite. Sempre operações de caixa aberta ao coração. E depois acompanharam esses pacientes no pós-operatório, no recobro, e durante alguns anos de vida. E então, e atenção que a taxa de probabilidade destes resultados, isto saiu na Nature, aqui há uns anos, a probabilidade destes achados serem aleatórios, acho que era de 0,2 ou 0,3%. Portanto, é mesmo assim, por mais estranho que pareça. A probabilidade, portanto, a taxa de sobrevivência
a probabilidade de terem uma recuperação e de, portanto, recuperarem a sua qualidade de vida. A taxa de incidência de retrocesso, não é? De outros acidentes isquémicos. No grupo que foi operado à tarde é 50% menor do que no grupo que foi operado de manhã. E depois, obviamente, foram estudar isto e perceberam que é um gene que produz uma proteína que tem uma grande influência, portanto, trabalha com o metabolismo, etc., mas que tem uma influência muito grande na isquemia e reperfusão da circulação a nível do miocárdio. Pronto. E, portanto, ao serem operados à tarde, essas pessoas beneficiam deste relógio biológico e da produção daquela proteína para proteger o músculo cardíaco. E então têm 50% mais probabilidade de sobreviverem, de terem qualidade de vida, de não terem eventos cardíacos adversos maiores, and so on, por aí fora. E isto é um gene, que acho que é o reverb alfa, penso eu. Não estou 100% correta, certa, mas acho que é uma coisa assim, reverb alfa, acho eu. E isto é um admirável mundo novo, portanto, eu acho que esta coisa dos ritmos circadianos pode e vai-nos trazer muitas benesses a nível da nossa saúde e, essencialmente, determinar a forma como nós vamos envelhecer, não é? Porque ninguém, não pensamos muito nisso. Nós fazemos hoje vai determinar se nós vamos morrer de cancro, se vamos ficar imobilizados aos 60 anos ou por massa muscular, não é? E são tudo escolhas e hábitos que nós determinamos agora, na idade que temos e no presente. Não sei se me desviei muito do assunto, por Não, favor. não, está ótimo, está ótimo. Apetecia-me fazer um podcast de 2 ou 3 horas ou 4, porque há sempre tanta coisa para falar, mas está ótimo. E tudo o que tu estavas a dizer na relação com a demência, com o Parkinson, com a diabetes tipo 2, com essas coisas todas, estamos a falar daquela grande patologia chamada inflamação sistémica de baixo grau, que está implicada nestas coisas todas, e que nós vemos cada vez mais pessoas, mesmo na nossa atividade de osteopatia e fisioterapia, que há muita gente associa problemas musculoesqueléticos, e a maior parte das pessoas que nos procuram tem a ver com problemas neuromusculoesqueléticos, mas que é muito mais do que isso, porque a coisa perpetua-se ou demora muito mais tempo a recuperar. E saiu há pouco tempo um estudo que eu ponho nas referências bibliográficas num grupo de fisioterapia, estudantes de doutoramento, que relacionavam exatamente a qualidade do sono com a capacidade, com o tempo de reparação de lesões musculoesqueléticas, por exemplo. E nós temos. E é isto, e depois como profissionais de saúde também temos esta, sobretudo quem está com pacientes e que tem tempo para estar com eles e para falar com eles e para os muitas vezes aconselhar, que sem ser nutricionistas ou sem ser psicólogos ou sem ser isto ou aquilo, mas enquanto profissionais de saúde às vezes temos um papel importantíssimo que é perceber melhor o ser que está à frente, a pessoa que está à frente, o que é que porque é que a sua capacidade reparadora está eventualmente menos funcional, por vá. E tem a ver com isto tudo. A pessoa, muitas vezes, o sedentarismo está presente, há montes de. No outro dia tive com um paciente que eu dei, estávamos a conversar sobre exercício físico e eu não sei quantos conselhos dei, quantas variáveis eu pedia. Epá, não é de manhã à noite, não é de manhã, ou não é 10 minutos, é 5. Há sempre um conjunto de desculpas à volta desta coisa, não é? Portanto, mudar estilos de vida é difícil, mas é uma questão fundamental e importantíssima quanto profissional de saúde to address, para abordar com o paciente. Porque, de facto, lesões musculoesqueléticas têm a ver com estilos de vida, lesões musculoesqueléticas têm a ver com o sono, há doenças que nos procuram, e há montes de gente que nos procura que tem um conjunto de coisas. Portanto, o túnel do carpo está relacionado com alterações hormonais, as ciáticas cíclicas ou as dores lombares não específicas estão relacionadas com o sono, com a falta de exercício, com isto e aquilo, e portanto é muito interessante ver esta área da medicina funcional. E, no fundo, a medicina sempre pretendeu ser essa coisa. Tu há bocadinho falavas da medicina ayurvédica, que é uma medicina com 5, 6 mil anos, que é uma área muito interessante em que via, e a medicina chinesa também, que via o corpo físico, o corpo energético, estas coisas todas, mas é muito interessante. Estou a adorar ver o movimento da ciência, que hoje em dia está muito mais abrangente em ver o ser humano como um ser biológico que está interrelacionado com o seu ambiente. E o seu ambiente podemos ir para uma série de coisas. E foi assim que o nosso cérebro evoluiu, não é? Esta ideia, hoje em dia fala-se muito em osteopatia de uma coisa chamada
já antiga, chamada Bayesian Brain, Predictive Mind, a forma como nós evoluímos de forma a conseguirmos estar adaptados ao ambiente. E a saúde, o sistema físico, o sistema endócrino é a mesma coisa. Portanto, nós temos uma relação muito íntima com o nosso ambiente externo, com o nosso ambiente interno, esta ideia da expossoma. E hoje em dia a vida é tudo ao contrário, é o que tu dizias, desde aquilo que comemos, àquilo que vestimos, à forma como dormimos, à forma como pensamos, como nos relacionamos, como não nos movimentamos, etc. Olha, eu dava pano para mangas, inclusive eu estava a pensar, por exemplo, uma coisa que eu mudei há pouco tempo, há uns meses, em mim foi, comecei a dormir numa tábua. Tenho, literalmente durmo numa tábua com um colchão assim de bebê, porque durmo lindamente, não tenho uma dor de lombar desde que comecei a dormir. Mas uma coisa que eu noto, e eu posso estar enganado, mas eu acho que estou certo nisto, ainda não vi estudos nenhuns, mas tenho que ir à procura melhor. O contacto, o peso do meu corpo em contacto com o material duro Uhum, parece-me muito natural e muito saudável do ponto de vista até de estimular células ósseas, porque uma das coisas que nós vemos, observamos cada vez mais precocemente é fenómenos de osteopenia, osteopenia e osteoporose. Está relacionado com muitas coisas, nas senhoras, sobretudo, não sei o quê. Mas esta ideia de o contacto, o contacto com carga, o contacto com gravidade, o contacto, exercícios com carga, dormirmos no sol, temos demasiado conforto. É um sofá muito grande, super confortável, é um, é um banco do carro que faz massagem ao mesmo tempo, é uma cama que tem um colchão XPTO e às tantas, esta ideia da natureza que nos tínhamos não há muito tempo a dormir na palha ou no sol, etc., estamos a perder estas coisas todas e, portanto, é bom voltarmos a repensar na forma como vivemos, não é? Desculpa interromper-te, mas pá, é tão on point o que tu estás a dizer. Pronto, eu estive durante os últimos 4 anos envolvida assim no meio dos biohackers e daquele mundo todo, em Londres, que é um dos centros mundiais, não é, do biohacking, de onde vêm montes de empresas. E essas coisas todas que estavas a dizer, do levantar, de fazermos força, não é? De fazermos solicitação muscular, levantarmos coisas pesadas, fazermos coisas difíceis, dormirmos no chão, andarmos descalços, não é? Que é outra coisa, o grounding e tal. E então eu estava aqui a rir, porque existe literalmente um aparelhómetro para todas essas coisas. Mesmo, portanto, vivemos numa altura em que estamos tão, tão, tão dissociados disso, que para quem não dorme no chão, e tu dizias e muito bem, esta sensação de contacto com o chão, e portanto de peso, não é? De sentirmos o nosso peso contra algo seguro. Primeiro é uma sinalização do sistema nervoso, acima de tudo, não é? O poderes, relaxar num sítio que te sustenta, não é? Então, o que é que se encontrou para contrabalançar isso? São os chamados weighted blankets, que são cobertores mesmo pesados, que se põem por cima durante o sono e pesam mesmo. Eu tive a experiência, já dormi debaixo de um, e aquela cena pesa, é mesmo pesado. Então, tu, ao teres que te fazer, lá está, esse esforço, não é? Teres que movimentar a tua massa muscular e estares ali, depois estás a fazer precisamente isso que tu agora fazes, pronto, de forma muito mais simples e barata, que é dormir no chão. Tirar os sapatos e pôr os pés na terra. Ok, então inventou-se um tapete, que é um tapete de grounding, onde tu pões, é tipo um pad para o rato. Podes pôr nos pés, já há calças, e depois tu ligas à corrente elétrica e desde que tenha fio terra, vais então descarregando os íons negativos, ou vais recebendo íons negativos de terra, vais descarregando os teus positivos, pronto, neste intuito de estares em contacto com a terra, porque é fundamental estarmos descalços. Já há sapatos com solas que permitem esta troca de íons, sendo que a borracha é considerada assim o demónio. Pronto, porque veio impedir esta nossa ligação com a nossa mãe, não é? Que é a natureza e a terra, e portanto nós estamos mesmo eletricamente programados para descarregarmos e recebermos. E quantos de nós é que têm a possibilidade de fazer isso, não é? O meu filho, eu sempre posso, tipo, tirar os sapatos. Qualquer bocadinho de terra serve para tirar os sapatos e fazer isto. E há estudos já muito interessantes, não é xalala, efetivamente, o estarmos descalços na terra, não, obviamente não é no cimento, mas num sítio que seja condutor,
tem um poder anti-inflamatório incrível mesmo. E devia fazer parte destes protocolos de doenças inflamatórias, etc. Mas deixa só dizer-te aqui uma coisa, não sei se estamos quase a acabar, que eu acho que pode servir, que serve para toda a gente, mas serve também para quem acompanha pessoas. E aqui, pronto, quando estamos doentes, estamos inflamados, não é? Seja qual for a causa, portanto, a inflamação é a base disto. E na base da inflamação temos a resistência à insulina, pronto. E uma das coisas que também muito presente nesta questão dos ritmos circadianos são os horários, não é? Mais, às vezes, mais do que a qualidade e que a quantidade é a hora a que o fazemos. E então já se fizeram muitos estudos, mais em animais, mais estudos de animais do que em humanos. É mais difícil fazer este tipo de estudos em pessoas, mas já estão a ser feitos. E depois foram reproduzidos, os resultados foram tão absurdos que foram reproduzidos assim centenas de vezes para terem a certeza que era mesmo assim, que foi a reversão de diabetes tipo 2 e obesidade a total. E como é que fizeram isto? De uma forma extremamente simples. É absurdo tão simples que é uma janela horária, aquilo que se chama jejum intermitente, que ao contrário do que se pensa ou que aparece muito nas redes sociais, não é comer um dia e o outro dia não comer, ou estar não sei quantas horas de jejum aleatoriamente. Não. É termos uma janela horária em que consumimos alimentos, e aqui pode até ser o chamado jejum circadiano, em que tu comes enquanto há luz solar e quando deixar de haver luz solar, deixas de comer. Pronto. Este intervalo pode ser mais drástico, pronto, para quem gosta de um bom desafio, 6 horas até às 10 horas. Mas se as pessoas forem capazes de se manter nesta janela horária de consumo alimentar, portanto, de 10 horas, que não é assim tão difícil de fazer. Lá está, se as refeições forem equilibradas e tiverem debaixo do olho a questão da saciedade, portanto, mais uma vez a importância de combinar aqui os macronutrientes para gerarmos saciedade, portanto, refeições só de massa ou só de arroz, ou de arroz de cenoura, não é? São 2 hidratos de carbono. Nós não pensamos muito nisto, mas arroz de cenoura são 2 hidratos de carbono só num prato. A quantidade de proteína certa. E Ok. Desculpa, eu interrompi, tive que fazer uma pausa urgente para ir à casa bem. Desculpa, estavas a falar da história de não pensarmos nos hidratos que juntamos, arroz com cenoura, portanto, aquilo que comemos durante nesse período de 10 horas, pronto. Que é, imagina começar a comer das 8 da manhã, ou das 7 até às 5 da tarde, ou das 8 às 6, ou uma coisa assim. atrasarmos também aqui um bocadinho, se calhar, a hora do pequeno almoço, não comermos imediatamente a seguir ao acordar. Isto, obviamente, para quem não tem problemas de saúde, como, por exemplo, sabe, falência das suprarrenais, falência não, mas um desgaste grande das suprarrenais, etc., ou hipoglicemia reativa, essas pessoas têm de facto de comer de manhã, pronto. Mas para o comum dos mortais, para a população em geral, porque às vezes é difícil, mas Catarina, como é esta hora e depois tenho fome. Então é preciso optimizar aquilo que comemos, não é? Pronto, e aí entra assim esta questão da nutrição, dos macronutrientes, da quantidade de proteína que ingerimos, de gorduras e do tipo de hidratos de carbono que escolhemos, de serem hidratos de carbono com interesse nutricional e de libertação lenta. Pronto. Mas então, esta questão de restringirmos o horário de alimentação a 10 horas, que eu acho que, bem pensado, é bastante execuível, o que é que permite? Permite que o fígado esgote as suas reservas de glicogênio, que depois, durante a noite, para manter o corpo em funcionamento, vá buscar então ao tecido adiposo os ácidos gordos, entre num processo de lipólise, que cria corpos cetogénicos, e portanto há aqui uma queima de gordura que é altamente saudável que aconteça durante a noite, e portanto ao queimarmos esta gordura estamos num processo de desinflamação. Pronto. E então estamos também a dar ao pâncreas aqui um grande intervalo para poder descansar e não ter que estar continuamente a segregar insulina, não é? E então vemos que ao fim de 2 anos dos ratinhos que foram alimentados a horas aleatórias e podiam comer sempre que queriam, etc. Tarará. Depois há outra experiência também que foi ratos a comerem a toda a hora comida saudável e ratos a comerem num período horário comida não tão saudável, e a performance dos ratos que comeram comida menos saudável num período horário restrito foi muito melhor que eles comeram saudável, mas andaram a petiscar o dia, o dia e a noite, portanto, que os ratos estão acordados à noite.
E, portanto, esta questão do jejum intermitente, que quer jejum intermitente não é comer um dia e depois o outro dia não comer, pronto, que há muito essa ideia. Jejum intermitente é estabelecer uma janela horária para a alimentação e uma janela horária para o jejum, pronto. Este facto, esta ação é no momento considerada assim a intervenção número 1 quando queres adressar qualquer tipo de problema metabólico. Pronto. E quando Isso é falamos muito de interessante. metabólico, estamos a falar de inflamação, não é? Sempre. Subjacente. É muito interessante dizer isso, que não era, pronto, eu tinha pensado até fazer essa pergunta, mas depois não te queria aqui prender assim tanto tempo, porque de facto isto está sempre pano para mangas, estes temas. Ahm, ah, e por acaso vou ter um podcast agora, esta semana ainda, com uma nutricionista. Vamos falar de suplementação na relação com a inflamação, suplementação para questões inflamatórias. Mas uma das coisas que eu tive 2 anos a experimentar, como é que era o jejum intermitente, o adequado, vá, quote unquote, entre aspas, para mim, porque tive uma fase de experimentação que parece que engordava com o jejum. E é uma coisa que eu mantenho hoje em dia, faz parte do meu estilo de vida, lifestyle, é o jejum intermitente. Já passei por várias fases, agora estou a fazer uma fase, em fase 2 dias por semana, faço jejum 17 horas, 18 horas, 19 horas, e depois nos outros dias como. Há estudos que mostram de facto uma dieta hipocalórica no que diz respeito, por exemplo, a perder peso e não sei o quê, é o equivalente a jejum, mas há um aspecto fundamental do jejum que tu estavas a falar, e que às vezes é difícil passar, ou que sobretudo os críticos do jejum. Eu de vez em quando tenho uns alunos que mandam umas coisas, vazina, fala do jejum, como é que é possível no século XXI, aquelas coisas assim. Há uma ideia fundamental a passar no jejum, que é esta ideia do choque metabólico, que é do choque sistémico, que é o corpo não tem que estar sempre confortável a comer a todas as horas, porque isto é nefasto. Temos que ter um período que comemos e um período grande em que não comemos, exatamente por ter essas ações, sobretudo hepáticas, que tu falas, o consumo das gorduras, etc., o reset, o descanso metabólico, tudo isto. E há uma coisa que eu gosto muito no jejum, que é exatamente o corpo estar exposto de vez em quando, durante o dia, a períodos de stress, porque isto é importantíssimo, este período de stress. E ativa partes do sistema nervoso simpático, como, e depois, mesmo as células imunitárias têm receptores de glucocorticoides sensíveis a cortisol e etc., e norepinefrina, têm uma importante ação anti-inflamatória e imunitária. Portanto, é importante estes boosts de sacrifice e de descanso Sim, metabólico. nós E é isto temos que há pessoal que não percebe, ainda não consegui perceber este ponto. o advento dos banhos gelados, não é? Que tu agora vês toda a gente a fazer os banhos gelados, isso é a hormese, não é? Que é induzires tu em ti próprio um stressor escolhido por ti. Obviamente que não é para toda a gente, lá está. Tu fazes isso neste momento porque o teu metabolismo está treinado, porque tu estás bem nutrido e o teu corpo está pronto para receber esse choque, mas o comum dos mortais não vai fazer 17 horas de jejum um dia, não vai aguentar, vai colapsar e vai cair para o lado, vai ter irritabilidade, vai. Portanto, é preciso construir mas sim, eu sou muito fã desta exposição aos estressores, ou aquela respiração do Wim Hof, não é? Aquela hiperoxigenação que te faz ali, tipo, estes choques voluntários que depois que são estressores, mas depois treinam o nosso sistema nervoso para lidar com o stress que nos é imposto, não é? Que não é imposto por nós, e então temos um sistema nervoso muito mais resiliente. E, portanto, muito mais esta capacidade de variarmos entre o simpático e o parasimpático, esta oscilação. E pronto, para terminar isto, deixa-me só dizer que também, muito importante, quando estamos em jejum, acontece este processo da autofagia, não é? Em que o corpo tem a oportunidade, como não está ocupado a digerir nada, nem a armazenar nada, nem está tudo feito, é tipo, ok, louça na máquina, frigorífico, luzes apagadas, então agora deixa-me ligar o robô, para quem tem, que vai limpar a casa à noite, não é? E haver esta renovação e eliminação de células que precisam de ser renovadas. E caso haja comida no organismo, opá, e bastam 15 gramas, nem isso, de hidratos de carbono, para estourar o que levou 14 horas a construir até se chegares ao ponto de cetogênese. Basta ali, tipo, sabes, um quadradinho de chocolate antes de ir para a cama, uma colherada de iogurte, e isto foi ao ar, porque demora efetivamente estas 12, 14 horas a ser construído. Mas que é esta capacidade do corpo
ter de eliminar o que não é necessário, a autofagia, não é? Que nós precisamos disto, nós temos isto nos processos inflamatórios, então há os glútons, não é? Desculpa, isto mais o magnésio antes de ir para a cama, não interrompiste, ou a vitamina D ou whatever. Não, não. Há alimentos que não. Alimentos, suplementos não quebram o jejum. Existe um truque, deixa-me partilhar aqui para as pessoas que vão dormir e que têm aquela necessidade, não estão ainda bem saciadas. Por exemplo, uma colher de qualquer manteiga de sementes, é um truque que nós usamos quando as pessoas têm, ainda não está, lá está, o metabolismo ainda não está preparado para isto, ainda está muito dependente daquela alimentação tipo esquilo, não é? Que depende da glicose para estar sempre tá. E então, antes de ir para a cama, há ali um. Aliás, até há uma dieta que é caríssima, tipo 200 e muitos euros por uma caixinha assim de alimentos, em que tu comes, mas nenhum daqueles alimentos quebra o jejum. Eles passaram vários anos a estudar aquilo, chama-se Prolon. E então dás aquilo às pessoas e elas comem aquelas coisas que vêm lá nos pacotinhos, com os pozinhos e tal, mas fisiologicamente o corpo não sabe que não está, que está a ser alimentado. Portanto, mimetiza uma semana de jejum e todos os benefícios que isso traz, não é? Lá está, também não é para todas as pessoas, é preciso não estar amparado para fazer isso. Mas há algumas, em quantidades muito pequeninas, há alimentos que não quebram o jejum e, por exemplo, uma colher de café de uma manteiga de amêndoas que seja bem densa, posta debaixo da língua, é o suficiente para criar saciedade, não é? Porque tem aquela matéria gorda, aquela gordura que cria mesmo saciedade, e como é assim uma quantidade pequenina, é muito denso, não quebra o jejum, cria saciedade e a pessoa vai para a cama e pronto, passou-lhe a fome, passou-lhe o ratinho e pode dormir e continuar. Portanto, é um pequenino truque, mas que às vezes faz diferença. Catarina, adorei. E- Foi bom esperar este ano. Mais, mais um ano. Obrigada. Eu gostei muito. Acho que não foi um ano, acho que falámos em março ou fevereiro, mas pronto. Não, E não, não? sim, eu lembro-me. Uau, ok. Porque este mês, há um ano, foi um mês Ah, muito conturbado da minha vida, ok, ok. o início, assim, uns meses muito malucos, portanto, eu Ok. lembro Então, olha, perfeitamente. valeu a pena. É uma uma lição que eu aprendi da vida, não sei se é aplicável a toda a gente, mas pelo menos na minha vida é. ah, há coisas que parece que demoram a acontecer ou parece que estão ali meio encravadas e que antigamente eu pensava, isto é porque não está a funcionar, não está a funcionar. Na minha vida, pelo menos, aquilo que demora a chegar ou que parece que precisa de alguma persistência. E finalmente, quando acontece, é por um bom motivo, é porque depois, enfim, há um bom motivo para isso. Portanto, é uma boa máxima na vida para mim é ser persistente e deixar que as coisas fluam, mas ser persistente porque de facto vale a pena às vezes. E este é um exemplo disso, em que tocamos em tanta coisa que eu acho que pode ser, que é tão benéfica para quem está a ouvir, eventualmente para quem não está muito por dentro destes assuntos. Eu aprendi imenso. Vou fazer mudanças no meu estilo de vida e garantidamente vou ter muito mais conselhos para dar a pacientes. E pronto, e é isto. Fiquei com vontade de fazer mais, fiquei com vontade de falar muito mais coisas. Daqui a um ano juntamos. Ficamos nisto pela rama, pronto, É, mas essa. Mas é uma. foi ótimo, Catarina. Daqui a um ano juntamos outra vez para falarmos de outros temas. Do teu mindset Jedi, portanto, que a força esteja contigo, Bruno, aí no Alentejo, e Obrigado. pronto, até daqui a um ano, e obrigada. Pronto, eu ponho os teus contactos, tudo nas tuas redes sociais, tudo nas referências. Quem te quiser contactar e procurar, fica assim. Despeço-me. Obrigado e até breve a todos.